significa que não começou. Opa, estamos aqui. Boa tarde para você que acompanha a página do Jornal Repórter Diário aqui no Facebook. Estamos juntos mais uma vez em El Rastilho ao vivo, o resumo das informações sobre a política da região, contagem regressiva para o final de 2016, contagem regressiva para o início das novas administrações. O Repórter Diário acompanhando todos os detalhes, reportagem se desdobrando aí, porque evento aqui não falta, né? Anúncio de secretário, a conta-gotas, pedaço aqui, pedaço ali, semana também de diplomações de vários prefeitos, e a gente vai tratar desses temas com o Carlos Carvalho e com o Thiago Oliveira, que estão com a gente aqui. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Anderson? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, internautas. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Thiago. Tudo bem aí? Tudo bem, Anderson? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, internauta. Vamos falar sobre essa semana aí cheia de informações, né? É isso. Curtam, comentem, compartilhem, façam conosco mais uma transmissão ao vivo do RD, aqui no RD TV, o Jornal Repórter Diário, que começa falando de cada uma das cidades, porque assunto não falta, nós temos horário para fazer. Ô, Carlos Carvalho, vamos começar com São Bernardo do Campo. Ô, semaninha agitada em São Bernardo, hein? Muito agitada, muito agitada. Em relação ao Museu do Trabalho do Trabalhador, está dando mais trabalho do que se imaginava lá na cidade. Essa semana, a Polícia Federal deflagrou a Operação Efesta, e que estava investigando supostos desvios de dinheiro da verba, né, para o Museu do Trabalho do Trabalhador, que ainda não está pronto. Essa operação foi deflagrada na última terça-feira. Foram expedidos 32 mandados pela Terceira Vara Federal de São Bernardo do Campo, sendo 8 de prisão temporária, sendo que 3 secretários acabaram presos: o secretário de Cultura, Oswaldo de Oliveira Neto, o de Obras, Alfredo Buzzi, e o subsecretário de Obras, Sérgio Suster, além de mais 5 secretários. Outros 8 mandados foi de condução coercitiva, entre eles do vereador e ex-secretário de Obras, José Clóvis. Entrevistei ele na terça-feira, horas depois dele ter prestado depoimento na PF, e ele disse que não tinha nada a ver com a situação da obra do museu. Não foi quando ele era secretário. Porque ele saiu no início de abril, para ser candidato, abril de 2012, para ser candidato a vereador, e em julho foi assinado o contrato da obra. Então ele não tem relação direta. Eu só sabia da ideia, mas não teve nenhuma relação de assinatura de contrato em relação à obra do museu. E os outros 16 mandados foram de busca e apreensão, inclusive na Prefeitura de São Bernardo. Segundo a PF, a estimativa de desvios é de 7,9 milhões, sendo que, caso não houvesse nenhum tipo de investigação, poderia chegar a 19 milhões. Isso representa 2 milhões a menos do que está orçado para a obra, que é 21 milhões. E é engraçado que isso aconteceu na terça-feira. Na segunda-feira, o Marinho foi questionado sobre se haveria a conclusão da obra, o dinheiro para concluir a obra. E ele disse que o Ministério da Cultura afirmou que não tinha dinheiro para completar o serviço. Não tinha os 3 milhões e meio que a Prefeitura pediu. Então, talvez não tinha, mas a questão central é assim: o prefeito eleito Orlando Morando foi a Brasília, falou sobre o tema com o ministro, com o que assumiu agora, o Roberto Freire, e naquela oportunidade ele voltou de Brasília dizendo o seguinte: não vai ter um centavo do governo federal enquanto as investigações não chegaram ao final relativas a suspeitas de desvio. Parece que já tinha alguma coisa no ar, né? Não sei se eles sabiam da operação da PF. Eles disseram que iam mandar para o Ministério Público ainda. Aí. Mas já existia, tanto que foi deflagrado na última terça-feira. Muito bem. Então a gente volta a São Bernardo já. Vamos com o Thiago Oliveira fazer um resumo do que aconteceu em Santo André, que é o destaque de primeira página do Repórter Diário, edição impressa dessa semana. Um dos últimos, se não o último prefeito da região a anunciar secretários, né? A primeira leva, aliás, quase todos, né? De 14, 10 secretários, porque foi reduzido também o número de secretarias em Santo André. Faz um resumo pra gente do que aconteceu com o Paulinho Serra. Pois é, Anderson, das maiores cidades da região, a que faltava ainda anunciar secretariado era Santo André. No caso de Ribeirão Pires, por exemplo, não foi anunciado ainda. Isso vai acontecer na última semana do ano. Uma das cidades maiores faltava Santo André, e o prefeito Paulo Serra finalmente, né, depois de muitas semanas de expectativa, anunciou esse seu secretariado, quase todos os secretários. Boa parte dos nomes que foram apresentados ontem no hotel da Avenida Portugal eram dados como certos, né, como favoritos. A gente pode citar, por exemplo, Ailton Lima,
que já se sabia nos bastidores que seria o secretário de Desenvolvimento Econômico. A pasta teve uma mudança de nome, né? Vai ser Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. E uma pasta que vai mudar o perfil em relação ao que é hoje. Ela vai ter mais atribuições, vai ter mais peso em relação a como funciona nesta gestão Carlos Grana. As áreas de desenvolvimento urbano e turismo vão para desenvolvimento econômico. Então, o Ailton Lima vai comandar uma secretaria com peso maior aí a partir de janeiro. Ele que é vereador, foi candidato a prefeito e depois apoiou Paulinho Serra no segundo turno. O que chamou a atenção neste anúncio de ontem, alguns nomes bem conhecidos, né, como por exemplo, e que participaram de outras gestões, como por exemplo Dina Zexer, que foi vice-prefeita durante o governo Aydin Ramin e é a nova secretária de Educação. Aliás, a educação nas mãos de gente que trabalhou na gestão do Aydin, né? Isso mesmo. A adjunta da Dina, Cleide Boquicho, que foi a titular da pasta na gestão de Aydin Ramin. Né? E que foi uma das áreas melhor avaliadas do governo Aydin. Verdade. O governo Aydin como um todo não foi bem avaliado, até por isso que ele perdeu a eleição, Verdade. naquela oportunidade agora também, mas a educação era uma área bem avaliada. Tanto que a Cleide Boquicho chegou a ser cogitada para ser candidata a vice de Aydin Ramin, quando o Aydin estava costurando a sua chapa para a tentativa de reeleição, né? Porque era a área vitrine e era muito bem avaliado, o trabalho dela foi reconhecido. Então, Cleide Boquicho, adjunta de educação, e Dina Zexer, secretária de educação, outro nome também que era dado como favorito, a gente mesmo divulgou no Repórter Diário com antecedência, que provavelmente seria a Dina Zexer mesmo. Donizete Pereira, um outro nome dado como certo, confirmado o favoritismo de que será o novo secretário de Meio Ambiente de uma secretaria nova, uma pasta que não existe, vai ser criada aí nesse novo governo Paulo Serra e que vai englobar o SEMASA. Vai incorporar o SEMASA, importante isso. Né? Importante. O Donizete não vai ser o superintendente do SEMASA, vai ser uma outra pessoa, provavelmente a Jean Marques, que é um dos integrantes da equipe de transição de Paulinho, é o nome mais cotado no momento para assumir o SEMASA. Mas vai responder ao secretário de Meio Ambiente. Exatamente, já não terá mais a autonomia que hoje existe nas mãos do superintendente do SEMASA. É isso mesmo. Então, estará, né? debaixo das asas da Secretaria de Meio Ambiente, que será comandada por Donizete Pereira. O vice-prefeito eleito Luiz Zacarias será o novo secretário de Serviços Urbanos, uma secretaria com mudança de nome também, né, que é a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos a partir do ano que vem, até para frisar o papel principal dessa pasta, que é de manutenção mesmo, né, que é cuidar da cidade, zeladoria, corta-mato, esse tipo de coisa, e que tem tanta reclamação nesse final de governo Grana. Curiosidade, Paulinho Serra fez o mesmo que Orlando Morando fez em São Bernardo, botou o vice para cuidar dos serviços urbanos. Isso mesmo. Marcelo Lima vai ser secretário de Serviços Urbanos, e aqui em Santo André, Luiz Zacarias será o secretário de Serviços Urbanos, acumulando a vice-prefeitura e a secretaria. Na mobilidade urbana, Edilson Fattori foi o escolhido, ele que é coordenador do BID, e aí tem tudo a ver, né, porque o BID fez ali alguns empréstimos, alguns acordos com a prefeitura para realizar várias das obras que ainda não saíram do papel. Na verdade ele é servidor de carreira da prefeitura, mas ele dentro da atual gestão ele já é o coordenador dessa ponte, desses projetos com o BID. Isso, exatamente. Porque vários projetos foram encaminhados, inclusive quando o Paulinho era secretário ainda, como corredores de ônibus, como a obra ali do Adib Chamas, né, para conclusão, que dependem de verbas do BID. Castelo Branco. Justamente a pessoa que estava ali junto a essa articulação ao BID, que é o Edilson Fattori, é o novo secretário. Mas foi sempre uma pessoa de bastidor, porque a gente que acompanha a política, acompanha o dia a dia das gestões, eu não me lembro desse nome, muito menos da cara dele. Né? Eu fiquei conhecendo ontem no evento, nesse evento de apresentação, mas vem com um currículo, tecnicamente falando, muito rico, né, nessa área. E vai ter, entre as várias prioridades, porque é uma área que tem muito investimento, muita coisa para fazer, a questão da licitação da Vila Luzita, que começou a ser feita aí no governo Grana, mas que a maior parte vai ser encaminhada pelo governo Paulo Serra. Que teve um tapa-buraco aí das Suzano. O Suzano está operando emergencialmente as 15 linhas, e o governo Paulinho Serra vai ter que encaminhar essa questão e o Edilson Fattori vai estar à frente. Quem mais? O nome mais conhecido do que o Edilson é a Andréa Brígida, né, que é adjunta de mobilidade, atual coordenadora do grupo de trabalho Mobilidade do Consórcio, e o que chama a atenção, que também é um outro nome que participou de gestões de outros partidos, ela participou da gestão Luiz Marinho, do Partido dos Trabalhadores, e foi convidada para ser adjunta de mobilidade. Tivemos também a definição de Ana Paula Pena Dias como secretária de Saúde,
O adjunto da pasta ainda não foi definido, vai ser anunciado só na semana que vem. Mas é outra que estava em São Bernardo, viu? Sim. Coordenando o centro hospitalar lá de São Bernardo do Campo. Apesar de ser de Santo André, atuava em São Bernardo. Tava lá. Isso mesmo. A Simone Zarate foi escolhida para a pasta de Cultura e Lazer. Fernando Marangoni, do Democratas, confirmado aí, que já era também mais ou menos previsto como secretário de Habitação, pasta que ganha agora o nome de Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, e Adriano Cruz será o adjunto da pasta de Habitação. E Marcelo Delcir da Silva será o secretário de Cidadania e Inclusão. O prefeito Paulo Serra confirmou ontem a eliminação de 5 pastas: Comunicação, deixou de existir, Governo, Direitos Humanos e Cultura de Paz, Políticas para Mulheres e Orçamento e Planejamento Participativo. A pasta de Paranapiacaba e Parque Adriense também vai deixar de existir, só que ela vai entrar ali na Secretaria de Meio Ambiente, que é a nova secretaria criada aí sob o comando de Donizete. Cá entre nós, uma super secretaria em Santo André, hein? Meio Ambiente, super secretaria, né? Muito importante mesmo. E os anúncios finais de Santo André vão acontecer na segunda-feira, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, no Hotel Blue Tree Towers, aqui na Avenida Portugal, às 4 da tarde. O prefeito eleito vai anunciar os restantes, né, os secretários restantes. Foram 10 anunciados ontem, mais 4 na segunda-feira, sem contar os superintendentes das autarquias, que também não foram anunciados. Diretor da SA Trans, superintendente da CRASA, superintendente do SEMASA, tudo isso anunciado na próxima segunda-feira. Paulinho Serra fecha a conta e anuncia toda a equipe. E ainda um último ponto sobre Santo André: o prefeito vai enviar no começo do ano uma reforma administrativa, que tudo isso que eu falei aqui, de corte de secretarias, de mudança de nome, tem que ser aprovado pela Câmara. Vai ser aprovado mesmo somente no mês de fevereiro, quando os vereadores começarem a legislar. Então, ele havia dito que tinha intenção de antecipar o trabalho, de levantar o recesso, mas na conversa de ontem fez referência à aprovação do projeto de reforma administrativa do reinício do trabalho mesmo em fevereiro. Né? Isso mesmo. Então, ele chegou a comentar aqui na falou entrevista, né, com o repórter diário, mas depois mudou de ideia, falou que não vai ser necessário levantar o recesso, não. No comecinho de fevereiro, quando os vereadores começarem os trabalhos, um dos primeiros temas a serem discutidos deve ser esse, da reforma administrativa em Santo André. Voltando a São Bernardo, o que tem mais para dizer? Tá, então vamos sair do Executivo e vamos para a Câmara, né? Lá. A Câmara essa semana finalmente terminou a questão da CPI do IMASP, o relatório final foi aprovado. Ele aponta uma estimativa de rombo de 100 milhões de reais, isso contando caixa, móveis, imóveis, mobiliário, tudo mais, uma estimativa de 100 milhões. E o relator, Juninho Fusari, do PPS, ele pediu a prisão preventiva do Valdir Miraglia, que é ex-superintendente do IMASP, no período em que a CPI atuou ali, no período que a CPI investigou, que é de 2008 a 2015. E outra questão envolvendo a Câmara surgiu ontem, o TJ pediu para que 90%, quase 90% dos funcionários comissionados fossem exonerados. Eles consideram que alguns cargos que funcionários comissionados ocupam são cargos de burocracia e tudo mais que poderiam ser ocupados por pessoas através de concurso público. Então, o presidente José Luiz Chiarese, do PT, o presidente da Câmara, ele vai entrar com recurso para tentar extinguir essa liminar, porém ainda até agora não teve uma resposta sobre esse assunto. E é estranho vir no final do ano, no momento de transição, no momento que esses cargos deveriam ser ocupados, porque janeiro é o momento de transição para os vereadores, para os novos vereadores principalmente. Então vamos ver como a Câmara vai fazer isso e, se for forçado a ter um concurso público, se vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Quem sabe que o orçamento das câmaras também vem caindo junto com os orçamentos do Executivo. Muito bem. São Bernardo teve diplomação do prefeito Orlando Morango, né? Isso, ontem, e dos 28 vereadores, Orlando Morango, Marcelo Lima, vice-prefeito, mais 28. Santo André diplomou na quarta-feira, né? Isso mesmo. Um dia antes do anúncio do secretariado, houve a diplomação, primeira cidade onde houve diplomação, Santo André. Nesta sexta, José Olímpio Júnior e os vereadores 19, né, em São Caetano, estão sendo diplomados, prefeito, vice e os vereadores também. Aliás, São Caetano teve uma notícia importante também, uma decisão na Justiça que beneficiou o prefeito eleito. A gente noticiou aqui, né, que houve um dos ministros do Supremo abriu mão da decisão monocrática e disse que ia levar a situação ao plenário para que fosse feita a votação, e o Auri ganhou de goleada, né? 7-0. De lavada, né? 7-0 no TSE. É um recurso que tinha sido impetrado pela coligação do prefeito Paulo Pinheiro, né, para tentar
tornar ali Aurico inelegível, mas a estratégia não deu certo e aí foi de lavada, 7-0 a favor de Aurico, venceu no TSE, sacramentando aí a sua presença, né, a sua vitória como prefeito e o seu comando aí da cidade, 7-0 no Tribunal Superior Eleitoral. Uma curiosidade a respeito desse processo é que o nome escolhido para representar Paulo Pinheiro foi do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. Foi advogado da presidente Dilma e também foi advogado agora da coligação de Paulo Pinheiro, mas não deu certo, Aurico acabou saindo vencedor no Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem. Falando em São Caetano, Elísio Peixoto, que esteve conosco essa semana aqui, do Movimento Voto Consciente, dirigente do Movimento Voto Consciente, presidente da Associação dos Amigos de São Caetano, está nos assistindo. Obrigado, Elísio. Um abraço também para o Carlos Alberto, que nos acompanha. Em São Caetano ainda, o Leonardo Moreira está dizendo aqui, a área da educação está abandonada. Será que o Aurico vai convocar os concursados ou vai enrolar igual o prefeito Paulo Pinheiro? Sabe que quando o Aurico esteve aqui, há 15 dias, né, aproximadamente, foi feita esta pergunta, acho que por um internauta também, e o Aurico disse que vai chamar a gente para o concurso sim, né? Não disse quando, não disse quantos, não disse como. Ele tem 4 anos para fazer isso. Vamos ver o que vai acontecer e vamos acompanhar também aqui dentro do trabalho que o Repórter Diário realiza. Certo, porque ele não tem muita informação ainda sobre a prefeitura, né? Ele mesmo reclama de como está a transição, então ele não sabe como ele vai receber o caixa da prefeitura para conseguir chamar essas pessoas. Né? É verdade. Aliás, está difícil o caixa para todo mundo, né? Maria Carvalho, mora em São Bernardo. Espero que esse novo prefeito se preocupe mais com a saúde e com a educação. Obrigado, Maria, pela sua participação. A gente também, estamos aqui, cobrando, estamos entrevistando. Voltarão aqui ao RD, certamente, aí, ao longo das próximas semanas, no começo do mandato, para a gente ir acompanhando aí o que vai acontecer. Bem, vamos lá de cidade? Vamos para Diadema. Diadema, prefeito novo, secretariado novo. Quer dizer, né? Prefeito novo de idade, mas reeleito, né? Então, prefeito mais novo da DC. Você acha? Né? O prefeito continua mesmo, mas mudou muito o secretariado, não? Muito, está mudando muito o secretariado, apesar de alguns nomes serem mantidos e acumulando passos, mas está tendo uma mudança muito grande. Semana passada você falou que tinha um quebra-pau aí para ver quem ia assumir a saúde, já definiu, né? Já definiu, será Luiz Cláudio Sartori, que é dentista, ele tem experiência em Diadema, chegou a trabalhar com esse secretário José Augusto da Silva Ramos e agora vai ser o titular da pasta. É um nome técnico que acabou sendo uma surpresa, porque todos esperavam um nome político, e porque muita gente estava de olho na pasta da saúde, principalmente o PPS e o DEM, que queriam aumentar o seu espaço dentro do executivo de Diadema. Também foram anunciados a Tatiana Capel, que é filha do vereador Milton Capel, que está saindo agora, e irmã do futuro vereador Rodrigo Capel, que assume no dia 1º de janeiro. A família Capel se mantendo. Para quem acha que isso é nepotismo, em casos de cargos políticos, segundo a lei, não é um nepotismo. Inclusive a Tatiana chegou a ser alvo de uma investigação de nepotismo em 2013, que ela chegou a ter um cargo na Secretaria de Planejamento, mas durou poucos dias, porque aí se viu que teria um caso de nepotismo por causa do pai, Milton Capel, como vereador. Também foi anunciado o nome de Egídio Nogueira, médico, que será coordenador da Ouvidoria de Saúde, que é uma novidade para essa nova gestão de Lauro Michels. A Regina Gonçalves foi mantida na Secretaria de Assistência Social e Cidadania, porém ela também assume Habitação e Desenvolvimento Urbano. E o vice-prefeito Márcio da Farmácia, vice-prefeito eleito, vai assumir a chefia de gabinete, deve ser um dos comandantes ali, não foi explicado exatamente isso, mas deve ser um dos comandantes da questão da relação política, principalmente com a Câmara, que o Michels vai ter muita complicação, nem ele diz que tem maioria. Ele elegeu 14 na coligação, mas ele disse que só tem 8 apoiando ele ali no Legislativo a partir de 2017. Vamos ver como é que vai ser a relação dele com a Câmara. Ele também foi vereador, interessante isso, né? Mas no primeiro mandato ele não teve muita... A Câmara se comportou direitinho, né, em relação a Câmara de Diadema, culturalmente, não tem essa mania de vou rejeitar projeto e tudo mais. Os projetos que vão para... Tem muita discussão, debate, né? As sessões são geralmente muito quentes, né? Mas ele não teve problema para aprovar projeto. Se tiver 3 ou 4 projetos que tiveram muito problema, foram muito, né? Nesses últimos 4 anos. A Câmara de Diadema não tem essa cultura. Eles colocar na pauta da ordem do dia é quase impossível que seja retirado, seja adiado, seja rejeitado. Então, a Câmara de Diadema tem
essa ligação com a prefeitura mesmo em momentos que tem maioria de oposição, como foi a parte do mandato do Lauro Michels desde 2013 até 2016. Bem, a gente está falando de secretariado que dominou o noticiário, só para não voltar a São Bernardo, né? O Orlando Morando ainda falta secretário para ele indicar, né? Falta o secretário de Orlando Morando. Deve ser ao longo da próxima semana. Né? Exatamente. Lauro Michels também falta, ele disse que na semana que vem anuncia o secretário de Educação e o presidente do IPRED, que é o Instituto de Previdência, que são duas situações mais complicadas que precisam de mais urgência de um secretário. Os demais passos vão ficar só para depois da posse. Entre elas, a Secretaria de Transportes. Ou seja, não se sabe se José Carlos Gonçalves está garantido ou não na posse. Depois da posse. Ele disse que não tem pressa nenhuma para anunciar os próximos secretários. Orlando deve anunciar essa semana, Michels também. Aurico tem a expectativa de anunciar na próxima semana também o restante do secretariado, que ele prometeu essa semana, mas já foi. Então vamos ver o Kiko só depois do Natal. Em Ribeirão, o Kiko também foi diplomado essa semana. Só depois do Natal, o Gabriel Maranhão também não anunciou quem vai ficar, quem vai embora. Então a gente vai ter muita notícia de secretariado aí até o final do ano. Isso aí. O jornalista adora a notícia, né? Não vai ter folga. Você tem que ficar. Imagina, e dia 1º acompanhar a posse. Meu Deus do céu. Domingo. Acompanhar a posse, meu Deus. Mauá, Átila Jacomussi também vai divulgando em doses homeopáticas aí. Isso, Átila Jacomussi que está anunciando o secretariado em 3 parcelas. Pois as 2 parcelas foram anunciadas já, as 2 primeiras. A última parcela vai ser na semana que vem, ou na segunda ou na terça-feira. Tá? Isso ainda vai ser definido, mas ou na segunda ou na terça-feira vem a última leva de anúncios. Nessa semana... marca para terça, porque segunda tem em Santo André, mas não enroscar aqui a cobertura. Para facilitar a imprensa, né? Viu? Facilita a nossa vida, não dá para ser 500 para acompanhar tudo, né? Mas vamos ver. Pois é, e os nomes que foram anunciados essa semana foram os seguintes. O Fernando Lojudice será o secretário de Assistência Social, ele que é pastor da Igreja Água Viva. Sandro Oliveira Pacola vai comandar a Secretaria de Esportes. A Secretaria de Meio Ambiente será comandada por Márcio Canuto, que é coordenador do PSDB na região. A Secretaria de Mobilidade Urbana vai ficar nas mãos de Hélder da Silva Almeida. Habitação nas mãos de Raimundo Cassiano de Assis, que foi indicado pelo vereador mais votado de Mauá, o Severino, do MSTU. A Defesa Civil será comandada pelo coronel Paulo Bartazar, que foi candidato a vice-prefeito na chapa de Márcio Chaves. Márcio, que já tinha sido anunciado na semana retrasada, secretário de Saúde. E esta semana, semana passada foi anunciado como secretário de Saúde, e esta semana o seu candidato a vice, Paulo Bartazar, foi anunciado como secretário de Defesa Civil. Estes foram os nomes divulgados até o momento. Na segunda ou na terça-feira, quando acontecer esse último anúncio em Mauá, devem ser contemplados os nomes ligados ao PMDB e a Vanessa Damo, o Júnior Orozco, a família Damo, né? Porque esses 2 primeiros anúncios não foram ainda contemplados. Possivelmente o PMDB vai ficar com a pasta de obras, também com a pasta de planejamento, e Júnior Orozco, justamente o marido de Vanessa Damo, presidente do PMDB em Mauá, é um dos fortes cotados para assumir uma dessas 2 pastas, e haverá esse anúncio aí na próxima terça. Afinal de contas, ele é ficha limpa, né? Júnior Orozco é ficha limpa. Aí a justiça decretou. É isso aí. Não podia ser vice, estava pendente, botou a sogra lá, mas agora é evidente que espera-se terá uma pasta à sua altura. Né? No caso, aí, só para citar aqui Ribeirão, que o Carlos comentou, né, de fato vai ser depois do Natal. O Kiko não anunciou ainda a data exata, mas vai ser entre o Natal e o Ano Novo ainda esse ano. O Adler Kiko Teixeira vai anunciar. E é interessante, essa semana a gente conversou com ele sobre o motivo de não acontecer transição em Ribeirão Pires. Porque é a única cidade onde não tem transição. O Saulo não conversou com o Kiko, não teve nenhuma reunião entre equipes. Então ele falou que no momento oportuno vai explicar o motivo de não ter transição. Ele falou que conversou com alguns funcionários de carreira da prefeitura que orientaram ele a não fazer nenhum tipo de reunião de transição. Então o que o Kiko está fazendo? Ele está pegando informações de órgãos federais, órgãos estaduais, para tentar ver como é que está a situação da prefeitura. Como, por exemplo, a Previdência, Tribunal de Contas. Então ele tem o relatório, né, que a equipe dele está elaborando com base nesses dados de outros órgãos. Mas a reunião de transição mesmo com o governo atual não está acontecendo. Tá bom. O Glauber Machado está aqui com a gente. Olá, Glauber, um abraço. A Letícia Pacoli, o Antônio Ribeiro também. O pessoal nos acompanha aqui ao vivo. E, aliás, o Glauber está pedindo a opinião da gente aqui sobre a educação em Santo André. Né? A gente falou um pouquinho
quando divulgamos os nomes de Dina Zexer e Cleide Boquicho, que foi uma área muito elogiada durante o governo Aydin, né? Então espera-se que essa dupla aí possa resgatar a qualidade, dar um passo a mais, melhorar, porque tem algumas coisas aí na lista, né? O Paulo Serra, o prefeito eleito, quando chamou, ontem anunciou os nomes, destacou alguns pontos como merenda, como uniforme, no prazo, de qualidade e tudo mais. E eu me lembro, por exemplo, na gestão da professora Cleide no governo Aydin, uma iniciativa interessante foi a criação de um material didático muito semelhante ao que existe em escolas particulares, né? Então, e quem fez isso foi o pessoal da Fundação Santo André, o pessoal da licenciatura em educação, né? E a atual gestão de Carlos Granda, logo no início, quando o Gilmar Silvério assumiu a educação, ele acabou com isso, né? Acabou com essa iniciativa. Não sei, eu acredito que são duas pessoas que manjam do assunto, sabem o que estão fazendo e são especializadas naquilo que se propõe a pasta de educação. Estou otimista, pessoalmente, acho que pode melhorar a educação em Santo André. Vamos ver na prática. É uma pasta que tem desafios de curto prazo e de longo prazo também. Vou citar já alguns de curto prazo. A entrega de uniformes. Durante todo o governo Aydin, todo o governo Granda, né, e parte do governo Aydin também, o uniforme não foi entregue na data correta. Verdade. As aulas começaram e os alunos não receberam uniforme. Esse ano chegou ao ponto de não ter uniforme o ano inteiro. Então, foi a gestão do Aydin, bom lembrar isso, que implementou a entrega do uniforme. Até o Aydin não tinha. As administrações passadas não tinham. Então, exatamente. E aí, os uniformes nos últimos anos não foram entregues na data, antes do início do ano letivo. Então, isso é interessante observar o que vai acontecer, né? Em que pé que está essa situação. Já tem alguma empresa que está sendo contratada? É o próximo governo que vai abrir licitação? Vai dar tempo de entregar no início do ano letivo? Não sabemos. A gente teve um caso aqui específico, né, de Santo André, no final do ano, que a empresa que fazia limpeza nas escolas e nas creches, o contrato venceu e as aulas tiveram que ser encerradas com antecedência, no fim do ano letivo, foi antecipado, fim de feira, porque não tinha limpeza, os banheiros sujos, não tinha a menor condição dos alunos comparecerem, e foi assim um rebuliço danado com os pais, né, porque os pais se programam, né, para uma data de início das férias, né? Muitos pais que não têm com quem deixar as crianças se programam e tiveram esse imprevisto de última hora de antecipação do fim do ano letivo. Então, algumas coisinhas aí de curto prazo que a nova secretária e também a junta vão ter que trabalhar. Falando em Santo André ainda, nesse momento está acontecendo a última reunião de transição, né, entre os governos, e ainda nesta sexta-feira a expectativa de que Paulo Serra e Carlos Granda concedam uma entrevista coletiva juntos, né, para falar do que foi feito na transição. Enfim, eles vão conversar. Aliás, é a única cidade do ABC que vai ter isso, né? Pelo que eu entendi, as outras, né? E o que é estranho, né? Porque os dois estão batendo cabeça em relação ao número do rombo, né? Não, rapaz, quero ver. Cara, vai ser uma espécie de acareação. Literalmente. Não é isso? Uma acareação entre os dois. Hein? Estamos chegando já no final, Moralemos? Já, né? Então dá o seu destaque final, Carlos Carvalho. Vamos lá, vamos com 3 destaques rapidinho. Vamos lá. No pico. Primeiro destaque. Ribeirão Pires, a fábrica de sal foi tombada essa semana pelo órgão estadual. Então hoje, aquela história de shopping Ribeirão, esquece, não vai ter mais. São Bernardo do Campo, o Marinho vai fazer uma apresentação, um resumo, uma apresentação de contas dos 4 anos na próxima terça-feira. Então ele vai fazer esse resumo. E Diadema vai ter a diplomação na próxima segunda-feira, às 11 da manhã, na Câmara Municipal. Tá bom. E o seu destaque? Um só vai fazer meia dúzia? Não, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, né? A gente está fazendo esse rastilho aqui ao vivo. Já a gente vai acompanhar o resultado dessa reunião em Santo André, entre Paulo Serra e Carlos Granda. A gente vai trazer a informação mais leve possível para você, cara internauta, para saber o resultado deste encontro, que justamente é a situação financeira que está mais pegando ali, né? O último dado passado pela equipe de Paulo Serra é que a dívida que Carlos Granda vai deixar para o futuro governo está na casa de 300 milhões de reais. Isso aqui veremos, né, se esse número será confirmado ou não. O coordenador da transição, Leandro Petrin, deu essa informação em primeira mão para a gente semana passada aqui mesmo no RD.
Né? Exatamente. Então a gente vai ver como é que vai ser esse relatório final de Santo André, que é importante, claro, todo esse período de transição, e trazer informação em primeira mão para você. Claro. Aqui estão os operários da notícia política em destaque. Acompanhem na revista, no digital, no impresso. O Repórter Diário está nas redes sociais. Onde você estiver, né? Você pode acompanhar e saber de tudo o que acontece, especialmente na região do ABC. Estamos encerrando aqui o nosso rastilho, ao vivo aqui no Facebook. Tchau, Thiago Oliveira. Tchau, Anderson. Tudo de bom para você, tudo de bom, Carlos. Uma boa tarde também para você, caro internauta. Bom final de semana. Uma semana e pouquinho pro Natal. Semana que vem vamos estar trabalhando aqui. Tem assunto, não falta. Tchau, Carlos Carvalho. Tchau, Anderson. Tchau, Thiago. Tchau, internautas. Uma ótima tarde. www.reporterdiario.com.br. Vá lá, clique, esteja bem informado. A gente volta na semana que vem com um novo rastilho. Tchau!